Notícias. Aqui são 7h28. E um incêndio de grandes proporções, de dimensões enorme, aconteceu na tarde de ontem e consumiu pastagens de propriedades rurais entre os municípios de Paranaíba e Inocência. 4 fazendas foram atingidas pelas chamas. Por conta da fumaça, a visibilidade da MS 240 ficou praticamente complementada e prejudicada. Uma das regiões atingidas pelo fogo foi a fazenda Pouso do Pinhé, de propriedade de Diogo Robalinho de Queiroz, o Tita, localizada no município de Inocência. Conforme funcionários, as chamas se aproximaram rapidamente da sede. E uma testemunha visual que esteve no local ontem e acompanhou essas imagens também, que você pode ver aí no nosso site, através da internet. O Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural, esteve visitando a região que foi atingida pelas chamas na tarde de ontem, aqui entre Paranaíba e Inocência. E ele vai trazer para nós essas informações e além de outras informações de interesse do associado do Sindicato Rural. Diga, Thalita. A Thalita também participa conosco aqui na manhã de hoje. Essa informação das 4... Agora sim? Essa informação das 4 fazendas foi assim a informação inicial que nós tivemos. Na noite de ontem, uma atualização do Corpo de Bombeiros, ela deu conta de que mais de 15 propriedades rurais foram atingidas pelo fogo dos 2 lados da rodovia. Então eu acredito que assim, as perdas, né, Fábio, foram muito grandes, não só a perda material, mas também a gente recebeu aí várias fotos, vídeos de animais, né, que morreram devido ao calor intenso, cavalos, né, gado, animais silvestres, animais domésticos na região. Qual que é o cenário que vocês encontraram aí, tanto ontem e como hoje, você que já esteve aí no local hoje, agora pela manhã? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Nino, Thalita, Alex, a todos que nos ouvem pela cultura. Bom, vamos lá. Permita, menino, só apenas corrigir, a propriedade do Tita, Pouso do Pinhé, é município de Paranaíba. Sim. A divisa do município, se eu não me engano, é nas Pedras, está bem distante dali. Bom, para quem nos ouve nesse momento, apenas para ter uma noção da dimensão do estrago feito. A rodovia que vai para Inocência, a quilometragem, ela vai diminuindo conforme ela se aproxima de Inocência. O fogo, ele começa no quilômetro 46. Quilômetro 46 é a entrada da fazenda Macaúba. Quem vai para Inocência passa o Barcambará do lado esquerdo está no quilômetro 50, 4 quilômetros à frente, do lado direito, a fazenda Macaúba. O fogo começa no quilômetro 46 e ele vai até o quilômetro 41, próximo à fazenda Três Reis, dos 2 lados da rodovia, a perder de vista. Então, se eu colocar 5 quilômetros, que são 5.000 metros, pensando em mais pelo menos 2 quilômetros para cada lado, 4.000 metros, eu chego numa conta de 2.000 hectares. Eu não estou falando que essa conta é exata, mas para ter uma noção do que eu estou falando. É assustador. Eu estive ontem à tarde lá, por 2 oportunidades, voltei de novo lá à noite, fiquei lá até as 9 horas da noite. Estive lá agora pela manhã, graças a Deus a coisa está sob controle até o momento que eu estava, porque fogo engana muito a gente. Não podemos deixar de citar também que, além desse fogo muito grande, teve um outro incêndio também na região do Alto Santana, da mesma maneira, dos 2 lados da rodovia, região do Mauro Ferreira, Zé Divino, do Fredson, Chiquinho Zocal. É assustador, gente. Eu sou médico veterinário, eu vivo em fazenda faz muito tempo. Eu vi imagens ontem que assusta a gente. Eu vi um cavalo num canto de uma cerca na beira da BR. Desculpa começar o dia falando disso, mas não tem como para dar dimensão. Queimado o rabo, a crina
o lombo, o casco, a narina, as orelhas. O animal, tipo assim, o fogo levou ele pro canto e queimou ele vivo. Tá, sabe? Ele vaca acuado, amarrada, né? acuado. Você passar, na hora que você volta, esse animal tá em sofrimento, passa um pouquinho, o animal tá morto. É esquisito. Uma outra coisa também que a gente passa a correr risco, a gente torce para que o gado tenha conseguido sair. Infelizmente eu estou falando que alguns animais morreram por causa disso, mas tem muitas fazendas que as cercas foram consumidas, os lances de tábua ao lado dos mataburros, ou seja, se algum animal estiver nessa área, ele vai vir para a estrada, porque agora ele está com livre acesso. Então, tipo assim, quem transita nessa estrada, cuidado, você pode se deparar com um animal na pista. Isso pode acontecer, porque não é porque o proprietário está fazendo pouco caso, é porque, gente, nós estamos falando de um cenário de devastação. Esse incêndio começou ontem, por volta, eu pelo menos fiquei sabendo por volta de 1h30 da tarde. Meio-dia, porque na verdade ele começa pequeno, ele vai se alastrando. Isso. E foi controlado, me parece, às 11h30 da noite. Então eu estou falando que da hora do almoço, tá, perto de meio-dia até perto da meia-noite, em 12 horas, nós temos um cenário de devastação pelo menos em 2.000 hectares, sendo bonzinho. E a gente não pode deixar de agradecer a todos os que colaboraram nos 2 focos. O pessoal da Ferraz e Macedo, Gilmar, tem ajudado demais sempre que possível. O pessoal da Marral ontem à noite foi essencial para combater o foco de incêndio na região do Figueira. Agradeço de público, estava lá junto com eles, caminhão-pipa, várias caminhonetes, funcionários, abafadores. E aproveitando o assunto, Nino, colocar a situação, a gente tem que procurar entender, você que é produtor rural, o que a gente pede. Eu estou falando, eu represento uma classe, que daí eu posso representar meus associados, mas eu acabo representando uma categoria, digamos assim. Gente, enquanto não chover, nós estamos numa situação de risco extremo. O que vai resolver isso é só água, é chuva. E infelizmente são pelo menos mais 2 semanas desse jeito. O Corpo de Bombeiros ele tenta, mas ele não tem estrutura suficiente e muito menos adequada para essa situação. O caminhão de bombeiro do Corpo de Bombeiro Paranaíba ele não pode andar em pasto. Se ele entrar, ele vai ficar preso, ele vai ser consumido pelo fogo. Tá? Falando dessa situação, a informação que a gente, ontem à noite eu ainda falei com o pessoal do bombeiro por volta das 9 horas, a informação, Fábio, você falou desses 4 quilômetros, eles contabilizaram 12 quilômetros aí ao longo da rodovia. Então, falando assim em linha reta, né, 12 quilômetros foi a contagem oficial do Corpo de Bombeiros que teria sido essa queimada. Outra informação também, você falou dessa questão do pasto, né? Quando eu falei com eles, eles informaram que o fogo já tinha chegado numa área de preservação ambiental, numa reserva, e que por conta de ser uma área de mata fechada, eles não conseguiriam ter acesso. Então, o que eles estavam tentando fazer era controlar o fogo, fazer um acero, né, em torno aí dessa reserva, né? Mas como são árvores altas, né, pode ser que o fogo tenha ultrapassado e tenha começado outro foco de incêndio ainda na noite de ontem, né? Com certeza, Thalita. Tipo assim, a hora que eu falei que eu voltei antes, o pessoal continuou até as 11 horas lá, o fogo foi controlado naquilo que a gente chama de Pindaíba. Pindaíba é uma APP, tá? É uma área de preservação permanente. E quem conseguiu chegar até lá foi o caminhão da Marral, um caminhão-pipa grande e umas 5, 6 Amarok, pelo menos, com tanquinhos menores, que são veículos traçados e conseguem chegar. Então, tipo assim, só no raciocínio, o que eu queria pedir para o produtor rural? Por favor, deixe pronto, tomara que não tenha que usar, mas se você tem um tambor de 200 litros, daqueles que a gente usa, lava ele para não ficar com nenhum resíduo de óleo diesel, se for o caso, já deixa ele com água na carreta. Se você tem um tanquinho, já deixa a água, já separa a bomba, já separa o abafador. Se você tem um trator com lâmina na fazenda, que você tirou a lâmina, que você não vai usar porque a terra está muito dura, já coloca a lâmina no trator. Deixa tudo pronto, porque se levantar a fumaça, você tem que ir na hora. Até você arrumar, preparar, gasta-se tempo, e tempo com fogo é sério. Tá? Você não pode perder tempo. Por favor, gente, quintal, o meu das fazendas está cheio de folha. Agora não é hora de rastelar quintal e colocar fogo em folha de quintal. Eu sei de umas 5, 6 fazendas que queimaram por causa de quintal. Não é hora.
Não é hora de ficar de sobreaviso, tomando cuidado. Entendeu? Trator não pode ficar andando à toa no meio de pasto. Trator, o motor esquenta, solta uma fagulha, está extremamente seco. Qualquer coisinha agora é fogo. Vai passear com... Não é hora de andar com caminhonete no meio de pasto sem necessidade. O escapamento por baixo está quente. Tá? Então existem incêndios criminosos, a gente sabe que existem, infelizmente. Existe problema por rede elétrica, existe por várias... E tem que minimizar o risco. Tá? E minimizar o risco agora é ficar parado, quieto, sem ficar andando com máquina em passo sem necessidade, atento para sinal de fumaça, é fogo, e deixar os equipamentos todos à mão. Conversa com os vizinhos, um alerta o outro, vai sair, nós estamos chegando no começo de mês, um vai sair para fazer compra, já deixa avisado, hoje eu não vou estar, mas o telefone do fulano é esse, fica atento para mim. É extremamente necessário. Nós vamos ter ainda pelo menos 2 semanas, gostaria que fosse menos, mas a previsão pelo jeito da chuva é mais ou menos por volta disso, são pelo menos 2 semanas de risco extremo. A gente tem que se manter informado, com tudo à mão, torcendo para que Deus tenha piedade e mande essa chuva, que só aí sim nós vamos minimizar esse risco. Os próprios vizinhos podem entrar em contato um com o outro. Eu tenho um tambor, mas eu tenho 3. Vamos deixar tudo pronto. Eu, por exemplo, minha fazenda estava na região do Figueira, tem uma propriedade, eu estava distante do fogo, mas nem por isso eu fiquei parado. Tá? A hora que meu funcionário foi lá, levou água também, ficou esperando, monitorando. A gente tem que se ajudar. Eu me desloquei até lá, fui até a região do Alto Santana para ver também o que podia ajudar. Eu estava com os abafadores, até deixei com o pessoal na região do Alto Santana, depois eles ficaram de me devolver. Nino, eu vi a afeição de algumas pessoas ontem, é triste, sabe? A pessoa olhar para o patrimônio dela com a cara de espanto e você fica impotente, porque teve alguns momentos ali que não adiantava ter um abafador, não adiantava ter um tanquinho, porque você não tinha a menor condição de chegar perto do fogo. Certo. Paredes de fogo vindo, dependendo do vento, até porque está ventando bastante também. Então, o que a gente pede é esse cuidado. E aí, eu quero só colocar uma situação, defendendo a entidade que eu represento, que muitas vezes a gente é atacado, acredito eu, até de maneira injusta. O que o sindicato faz? O sindicato. Bom, primeiro que o sindicato ele representa os seus associados, algo em torno de mais ou menos em 200, que são os que estão em dia com a tesouraria, que estão na plenitude dos seus direitos. Mas a gente acaba beneficiando os demais também. O sindicato, eu ia falar isso só quando a gente tivesse conseguido, mas em virtude do momento que a gente passa, a gente tem que dar publicidade. Eu prefiro primeiro ter a concretização para depois divulgar, mas eu vou ser obrigado a fazer no andamento. O Sindicato Rural de Paranaíba tomou ciência que existe um caminhão-tanque apreendido na Delegacia de Polícia de Paranaíba por tráfico de drogas. Nós entramos com processo judicial pedindo a liberação desse caminhão para o Sindicato Rural de Paranaíba transformar esse caminhão num caminhão de combate a incêndio, tá? Incomodato. É um caminhão que está apreendido por tráfico de drogas, vai ficar apreendido lá, possivelmente vai ser condenado, vai virar sucata, vai depreciar, mas a gente entrou pleiteando isso. Isso eu não posso simplesmente chegar lá e pegar. Eu tenho que pleitear via judicial, não sei se vou ganhar ou não, por isso que ninguém não tinha intenção da publicidade, passar por algumas adaptações. E a gente queria até que esse caminhão não precisasse nem sair da garagem, que se ele não sair da garagem, senão que não tem problema nenhum. Era melhor. Tá? Mas seria mais um veículo a ajudar num momento que a gente tem pouca estrutura. Como eu falei, os bombeiros têm muita boa vontade, mas não tem estrutura suficiente para atender um município desse tamanho. Quem ajuda muita gente é o pessoal do eucalipto e da cana, e a gente tem que agradecer, além de todos os proprietários rurais. Essa ação o sindicato não sabe se vai ganhar e não sabe nem quanto tempo ela pode demorar. A minha intenção era só dar publicidade a isso no momento que fosse concretizado. Mas, em virtude da quantidade de enfoques que estão tendo e de algumas críticas que eu acho injustas, porque criticar, todo mundo tem o direito de criticar, mas acho que com fundamento, eu sou obrigado a dar publicidade e algo que eu estava fazendo calado, esperando concretizar. Então, o sindicato está tentando ter também um caminhão-pipa para colaborar nessa questão. Além disso, a gente está atrás de outros equipamentos portáteis para tentar colaborar. No mês de agosto, nós fizemos um curso de brigada de incêndio, onde apenas 9 pessoas participaram.
Em agosto não estava pegando fogo desse Dos estado. 200 associados, 9. Tem um limite de vagas tudo, mas quer dizer, eu falo o seguinte, a gente fez a procura foi pouca, né? Tá? A gente sabe que tem pandemia, tem limite de vagas, sobrou vagas ociosas, tudo. Então, tipo assim, a gente fez um curso de brigada de incêndio, não é o primeiro que é feito, faz esporadicamente. Estou comentando que a gente está tentando ajudar com o caminhão-pipa também. Lembrando que a nossa função não é pagar fogo, é defender o interesse, exato, mas nós também não estamos fugindo da responsabilidade de colaborar nesse momento difícil. Conversamos com o secretário de obras, o Túlio, que a prefeitura também tem colaborado, a gente tem que agradecer. A prefeitura tem um caminhão-pipa, mas quem dirige o caminhão-pipa é um funcionário público que tem horário de expediente. Mas o fogo não tem horário de expediente. Então o que a gente pediu para o Túlio? Túlio, monte uma escala de plantão, porque se pegar fogo fora de hora, tem que ter alguém de sobreaviso para pega o caminhão e vai. E o Túlio já fez isso, a gente agradece o Túlio também. Então está todo mundo colaborando na esperança que essa chuva venha e minimize. O que eu tenho que orientar o produtor rural na questão da reserva legal que a Thalita falou? Se você, infelizmente, passou por um fogo, queimou a tua propriedade, procure a polícia, registre um boletim de ocorrência. Nesse momento, é proibido queimada. Tá? E se você queimou ainda uma reserva legal ou uma PP, queimou não, pegou fogo da sua propriedade, você tem que documentar isso para que, se infelizmente futuramente você possa ser acusado de um crime ambiental, você tem um boletim de ocorrência para tentar se resguardar e se defender. Não, eu não causei, eu fui vítima. E apurar quem foi o causador. Ô Fábio, você falou dessa questão da iniciativa do sindicato rural, né? E o Alex e eu, a gente discutia essa questão de que falta aqui em Paranaíba esse serviço realmente de prevenção, né? De que o município não dispõe aí, talvez, de uma brigada, né? De pessoas capacitadas para controlar o fogo. Muitas vezes são pessoas que chegam, né? A não ser o corpo de bombeiros, ou pessoas que já trabalham, que já atenderam algumas ocorrências nesse sentido, mas que não sabem nem qual a primeira atitude diante aí de uma queimada. Falta também uma iniciativa pública, né, voltada para isso, né? Não só do município, mas também acho que do estado, voltada aqui para a nossa região. Eu não sei se é só falta de iniciativa pública. Eu acho que às vezes é o seguinte: depois que o ladrão entra, você tranca a porta. Então às vezes o cara acha que nunca vai acontecer com ele, até que acontece e aí ele vê o que é um fogo. Eu já passei por uns 4 fogos em fazenda. Eu já parei, meus pais, eu sou londrinense, meus pais moram em Londrina e eu de vez em quando eu vou para lá. Eu voltando de Londrina, eu já parei uma vez na região perto do Pipaulista e Presidente Venceslau para ajudar a apagar um fogo na beira da estrada que eu não sei, não tenho a menor noção quem que era, mas por saber o tanto que isso é complicado. Então, na verdade, o que eu acho que o pessoal precisa também é se organizar, tá? Se preparar, procurar ter interesse, de preferência quando estiver chovendo, que daí você está preparando quando você não está precisando usar. E tomara que nunca precise usar seu conhecimento. Às vezes até quantas vezes a gente viu a campanha de vacinação contra a gripe e ninguém ia. Aí na hora que vem uma pandemia que está todo mundo com medo, todo mundo dá briga na fila, que está demorando muito tempo na fila. Então às vezes a gente gosta muitas vezes de culpar o público, quando o culpado somos nós mesmos, que a gente não vai atrás até a gente ver que a gente precisa se preparar. Eu estou dando um exemplo aqui de ter equipamento em fazenda, de ter o tanquinho com água, de ter tudo. Tem produtor rural que infelizmente não tem nada para se defender. Você tem um patrimônio que vale uma grana, vale uma fortuna, mas você não tem um abafador que custa sei lá quantos reais para te ajudar a pagar. Um soprador, nossa, soprador custa caro, soprador custa R$2.000, ele ajuda a pagar. Exatamente, se a tua cerca queimar aqui, você vai ver quanto que vai custar para arrumar essa cerca. Não faz um acero, não faz nada. Não estou falando que o produtor rural, pelo amor de Deus, é o culpado do que está acontecendo. Só que eu acho que todos os elos... Cada um fazendo a sua parte, né? A gente tem que ter a prevenção, a gente tem que ter o cuidado, tem que ter a colaboração, a cooperação, porque contra a força da natureza, um fogo, uma água, um vento, é difícil brigar.